Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Galg 11, um fundo do setor de logística. Quero comentar com vocês aqui quanto à cotação. O fundo segue caindo, praticamente ele perto das mínimas históricas, se preocupa ou não. Quero comentar também um pouquinho sobre a spread da NTNB frente ao preço do fundo. E por fim, quero comentar um pouquinho da DRE, já que o fundo gerou menos do que ele distribuiu. É preocupante ou não? Bom, vamos iniciar o vídeo então, aqui falando da taxa de administração, também competitiva, né, que 0,95 ou 1,1, que vai depender em cascata, então quanto mais o PL crescer, menor é a taxa, mas é competitivo, infelizmente tem taxa de performance, mas seguimos. Outros indicativos que eu gosto de destacar, o dividend yield do fundo, hoje nesse preço ele está pagando aqui quase 12%, que dá praticamente 1% ao mês em um fundo de tijolo, então a gente consegue ver por aqui que o valor dele está bem descontado, né, que o valor de mercado 8,64, mas ele chegou a cair até um pouco mais. Liquidez média 378 mil, vou destacar isso à frente. Isso aqui também pode ser um fator que esteja pressionando o preço da cota para baixo. Vacância segue zerada, são 5 ativos, 27 mil cotistas. A gente vai observar no gráfico, vou destacar também para vocês como que a base de cotistas cresceu nos últimos meses. Bom, aqui, comentando rapidamente sobre o cenário macroeconômico, ele destaca que o mercado esperava que a Selic fosse cair no início de 2023, entretanto, algumas declarações e ações do governo trouxeram mais incertezas, o que fez o Bacen retroceder nessa ideia de baixar os juros. E ele destaca também a questão dos próximos passos do governo, e eu já adianto aqui para vocês, trata do novo arcabouço fiscal, da nova âncora que vai ser apresentada agora em março, e a gente tem que ficar de olho nisso para ter a perspectiva finalmente de queda na Selic para conseguir aliviar a pressão aqui sobre esses outros investimentos, fundos imobiliários, ações, enfim. Bom, ele destaca aqui também a questão de alguns indicadores do ano passado, como eles estavam bons e que isso indicava que a Selic poderia cair, mas que essa nebulosidade, esse cenário político tem afetado. Então, assim, temos boas projeções, a gente só precisa colocar um pouco a casa em ordem que as coisas melhoram. Basicamente é isso que ele comenta. O fundo, então, aqui ele distribuiu 0,082 centavinhos por cota, lembrando que é um fundo base 10, ok? E esse fundo aqui ele faz o destaque para a gente em duas linhas. Então, a gente tem a linha receita de locação, que é o valor de locação contratado e devido ao fundo, então é o potencial máximo que ele tem para receber naquele mês, certo? Assim, devidamente contratado. E ele tem a receita locação caixa, que é o valor que ele realmente recebeu naquele mês. E é esse valor aqui ele vai variar, porque tem meses que ele vai receber um pouco mais e outro um pouco menos, dado a questões operacionais, por exemplo, adiantamento de pagamentos ou pagamentos semestrais, trimestrais, enfim. Fica mais fácil mostrando aqui para vocês na DRE. Então a receita de locação a gente vai ver que é sempre igual em todos os meses, de quase aqui 7 milhões. E a gente consegue ver aqui que em janeiro ele recebeu exatamente o valor de locação caixa. E esse mês ele recebeu um pouco menos, quase aqui 800 mil a menos. Então, em razão disso, e ele teve também aqui um resultado imobiliário um pouco menor. Então, em razão disso, o fundo gerou 6 centavinhos por cota, distribuiu aqui os mesmos 8 e ele usou para poder equalizar o dividendo, aqui uma reserva que ele tinha acumulado de 3 centavinhos. Então agora ficou com 1 centavinho, mas está tudo tranquilo. Trata-se aqui de contratos atípicos, são 5 ativos, eu vou mostrar abaixo, então não tem preocupação, pelo menos por agora, com a vacância zerada. A gente consegue ver aqui, ó, preocupação quanto ao dividendo. Ele deve continuar pagando esse 0,082 nos próximos meses. Claro que a gente tem que acompanhar, se tiver algum fato relevante, alguma vacância, alguma coisa eu trago para vocês. Bom, como eu destaquei aqui, o fundo vem pagando quase 12% ao ano nessa cotação. E a gente tem que ver a questão do spread entre a NTNB e o fundo. Vou explicar isso para vocês, mas se vocês estiverem gostando, peço o like e a inscrição. Lembrando que eu trago 2 vídeos todos os dias, então para não perder nada, inscrição. E tem também grupo do Telegram, a gente está trocando bastante ideia lá, tá legal. Bom, o que acontece? A gente tem aqui sempre que comparar os ativos, os investimentos e os fundos imobiliários, eles são comparados às NTNBs, principalmente as de longo prazo. E para compensar o risco que você toma ao comprar fundos imobiliários, tem que ter ali um spread, ou seja, uma diferença entre a NTNB e o fundo. Historicamente, nos fundos imobiliários,
esse spread de 2 até 3%, mais ou menos isso. E aqui a gente consegue observar que o spread entre a cota do fundo e a NTNB, no final de dezembro, era de quase 5%. Lembrando que aqui em dezembro a cota estava mais alta, então a cotação caiu, esse spread aumentou. Então, esse é um indicativo muito forte que está desbalanceado, está aqui desproporcional, pendendo para quem compra nessa cota um risco bem menor, porque a tendência das coisas no médio prazo é voltar à sua média. Então, voltando a um spread de 2,5, 3, a cotação tem que subir. Então, para quem faz compras agora, pode ser que no futuro a cotação reaja. Lembrando, pessoal, que não é recomendação de compra nem de venda, simplesmente estou compartilhando os estudos com vocês. E aqui o gestor fala exatamente isso, a comparação da performance do GALG com a NTNB 2035 mostra que ela é extremamente oportuna e qualidade dos dividendos. Então é basicamente isso que eu expliquei para vocês. Tá? Aqui, a questão da liquidez. A gente pode ver que é uma liquidez muito baixa, 416 mil. Então, se você tem alguém que quer sair do mercado, ele pode derrubar a cota. E a gente consegue ver aqui que a liquidez ela vem caindo. Ó, esse é um quadro que mostra a evolução da base de cotistas versus o volume negociado. Então, a gente consegue observar aqui que em agosto para frente, a gente teve aqui uma subida vertiginosa do número de cotistas. Entretanto, a liquidez ela não acompanhou. Ela até acompanhou aqui alguns meses e agora ela segue muito baixo, assim como todo o mercado. Então, nesse mês, 9,15 milhões apenas, muito pouco, principalmente com um aumento tão alto de cotistas, a gente esperava que a liquidez também subisse, porque isso faz a cota oscilar menos. Como eu disse, se alguém faz uma ordem de venda muito grande, a cotação vai desabar. Bom, comentando aqui sobre os ativos, a gente tem 5 imóveis, 100% atípico. Aqui em março vai ter um reajuste interessante de 34%. Então, pode ser ali que dê uma folga maior nos dividendos, né? A gestão consiga fazer ali um resultado acumulado não distribuído por cota, um colchão é sempre interessante. Receita por estado, eu quis destacar isso para vocês, porque a gente vai ver que aqui em São Paulo tem muito pouco, então é só 2%. Então, como a gente vai ter ativo em outros estados, onde o desafio, o risco é um pouco maior, o retorno tem que ser um pouco maior. Então, o mercado ele sempre vai precificar assim, independente da fase. Tanto no mercado de baixa quanto no mercado de alta, o GALG, para ele ficar dentro de um valor justo, ele tem que ter ali a diferença de preço, por exemplo, de um Bresco, que está praticamente dentro do raio 30 de São Paulo. Entendeu? E aqui também está um outro ponto detrator, não é detrator do fundo, é um ponto desafiador do fundo, que é a alavancagem. Tem 38% do fundo alavancado, lembrando que é extremamente bem casado, a dívida com os contratos, então a princípio não tem nenhum risco muito grande, mas num momento tão nebuloso, de tanta incerteza, o mercado como um todo tem jogado o preço para baixo dos fundos que são alavancados, justamente pensando aí em um risco, em um problema. Então esses fundos eles estão caindo de uma maneira geral para poder compensar esse risco. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, então deixem o like, se inscrevam, link do Telegram na descrição e nos comentários fixados. Beleza? Valeu!